Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, o versículo de número 4. Assim está escrito: Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O texto que vamos meditar, falando sobre dois ministérios inseparáveis. Aqui traz ao nosso conhecimento quando a igreja primitiva, no início da sua caminhada, quando começou a haver aquele grande número de conversões, de pessoas que, ouvindo a palavra, criam e eram por Jesus libertos, transformados e salvos, e vinha pessoa de todas as camadas da sociedade, porque na igreja não há discriminação de pessoas, seja da condição, seja da nacionalidade, seja da condição financeira, condição social, condição educacional, não importa. A porta da igreja, que foi edificada por Jesus, ela está aberta para receber a todos quantos Deus enviar. Portanto, ali tem o grande, o pequeno, o rico, o pobre, o abastado, o necessitado, o sábio, o ignorante, o nativo, o estrangeiro, o peregrino. Enfim, a igreja abraça todo tipo de pessoas. E esta é a beleza da igreja que foi edificada por Jesus. Nela não há discriminação de nenhuma natureza. Nela, na verdade, o que acontece é a inclusão, a aceitação das pessoas, a inclusão delas no trabalho do Senhor, e cada um, de acordo com o dom, com o talento que recebe do Senhor, vai então desempenhando o seu trabalho, as suas funções, e cada um tem o seu chamado diretamente da parte de Deus, porque na obra de Deus existe muito trabalho a fazer, há muitas necessidades, inúmeras, centenas, milhares até. E se isto ficar ao encargo de uma pessoa, não tem como dar conta e vai desagradar a muita gente. Então, aqui estava este povo chegando e dentre eles vinham também os necessitados. E como eu disse ontem, a igreja verdadeira, ela preocupa-se com os necessitados, em fazer deles a inclusão, ver qual é a necessidade e procurar supri-la dentro da sua possibilidade. Era exatamente o que eles estavam praticando aqui na igreja de Jerusalém. A palavra de Deus nos afirma que no Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu e os discípulos eles foram revestidos de poder, quase 120 irmãos que estavam no cenáculo receberam esta promessa maravilhosa do Senhor. Depois, ao partir dali, na continuação da pregação do Evangelho, outros foram recebendo o revestimento de poder. Mas o grupo inicial, de cujo número era mais ou menos 500 irmãos, os que se reuniram no cenáculo e ficaram até receber, a palavra de Deus afirma que foram quase 120. E nós sabemos que foi este o número, porque a palavra de Deus diz, e o Espírito Santo caiu sobre cada um deles. Quer dizer, sobre todos os que estavam reunidos no cenáculo. E o número era em torno de 120. Mas com estes, cheios do poder do Espírito Santo, capacitados, treinados por Jesus, eles deram seguimento e eles foram com a coragem, com a intrepidez, com a alegria, com a satisfação, porque eles estavam no centro da vontade de Deus. Eles foram chamados e escolhidos para este trabalho necessário para dar estrutura à obra de Deus e que ela tivesse o seu crescimento de maneira
estruturada, que o crescimento não fosse um empecilho às funções desempenhadas por ela, mas que no crescimento, na estrutura equilibrada, cada um entendia a sua função, o seu lugar, e tudo funcionava de maneira natural. E aqui existia um grupo de pessoas necessitadas que eram alimentados pela oração, pela palavra de Deus, que também estavam no templo, que também estavam nas casas, todos os dias, aproveitando bem todas as oportunidades que o Senhor Deus estava abrindo para eles. Mas devido à necessidade que tinham, havia um lugar próprio no meio do povo de Deus para que eles fossem acolhidos e supridos na sua necessidade. Então, esse capítulo 6, de onde eu li o versículo base da meditação desta noite, diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, veja, crescendo. Eu disse que a igreja verdadeira é uma igreja que cresce. Então aqui está a prova. Crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Veja, tanto gregos como hebreus, tanto judeus como gentios, estavam se chegando a Cristo. E em Cristo ele derrubou a parede da separação. Mas nós observamos que nesse primeiro momento parece que essa divisão ainda estava existindo. E por isso foi necessário parar para tomar uma decisão e apresentar uma solução que fosse viável para que não houvesse mais aquele problema. Porque o ambiente deveria ser de paz, de comunhão. Então diz aqui: e houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Quer dizer, todos os dias eles iam lá e recebiam o alimento, a ajuda, o necessário que eles estavam precisando, e isto era feito diariamente, todos os dias. Então, no ministério cotidiano. Então, quando se descobriu que estava tendo este problema, as viúvas dos hebreus estavam sendo supridas e as viúvas dos gregos não, então surgiu um problema. Acendeu o alerta, a luz vermelha. Um problema começou a acontecer. O que fazer agora? Se não der atenção a este problema, ele pode avolumar-se cada vez mais e pode começar a influenciar outras áreas e impedir o crescimento da igreja. E o que fizeram? Eles levaram este problema aos apóstolos e relataram a eles o que era que estava acontecendo. E os apóstolos não fecharam os ouvidos para aquele assunto, aquele problema que estava surgindo. Eles não disseram que deixa que com o tempo se resolve, não precisa nem pôr a mão para não prejudicar nem este nem aquele, deixa como está e vamos ver como fica. Não, os apóstolos, eles eram responsáveis. Eles receberam uma queixa, um problema, uma murmuração, pararam por um momento e decidiram o que fazer. E aqui diz no versículo 2, e os 12 convocando a multidão dos discípulos disseram, não é razoável que nós, os apóstolos, deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Nós estamos, como quem diz, na linha de frente, na proclamação do evangelho, acompanhado com a oração, e é o trabalho que Deus está direcionando. O crescimento da igreja, a salvação de almas, vem através da oração e da pregação
da palavra de Deus se parar com a pregação para atender às necessidades físicas e humanas, isto pode travar o crescimento da igreja e aquele ímpeto, aquela ousadia, aquela força geradora do Espírito Santo, ela pode ficar inutilizada. E veja o que eles pensaram. Eles disseram, não é razoável, não é bom que deixemos a palavra. No momento como este, quando a palavra de Deus, ela está sendo tão útil, tão necessária e tão proveitosa, não podemos deixar agora, por um pouco, a palavra para cuidarmos de outras áreas. Não que aquelas áreas não sejam necessárias e importantes. Toda necessidade na obra de Deus é importante e exige um cuidado, exige uma solução. Mas não se pode desprezar o principal para cuidar de necessidades secundárias, que pode ser cuidado por outros de outra maneira. Então eles disseram, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Eles consideraram que aquele trabalho de suprir a necessidade das viúvas era um importante negócio. Era um trabalho valorizado, principalmente diante do Senhor. Porque o próprio Jesus afirma que quando ajudou o necessitado, estendeu a mão para quem precisava, é o mesmo que estivesse fazendo para ele. Não ficará sem a recompensa da parte do Senhor. E então, eles disseram, é um negócio importante. Precisamos colocar pessoas sérias, comprometidas, espirituais, sábias, cheias do Espírito Santo, de bom testemunho, que não vai levantar nenhuma dúvida, nenhuma suspeita entre o povo, mas que vai ser aceito por todos. E quando eles fizeram isto, deixaram que os irmãos escolhessem, porque eles tinham outra atividade que não podiam parar naquele momento. E foi aí que chegamos ao versículo 4, onde eu li, e diz, mas nós, os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós encontramos aqui 2 linhas mestras interligadas, que uma não pode funcionar sem a outra, porque se elas funcionarem independentemente uma da outra ou uma sem a outra, pode suscitar problemas e dificuldades. Não se pode dedicar-se somente à oração e deixar a palavra de lado. Como também não se pode dedicar somente à palavra e deixar a oração de lado. Quer dizer, usar da oração e desprezar a palavra. Usar da palavra e desprezar a oração. Não. Estes 2 ministérios, eles estão interligados e eles são inseparáveis, porque um depende do outro. Então, eles são interdependentes. Eles dependem entre si um do outro. Então, para que a oração seja uma oração eficaz, que tenha conteúdo, é preciso que se tenha conhecimento da palavra de Deus. Para que a pregação seja eficaz e leve à conversão de almas, é preciso que seja regado com oração. Porque através da oração, ao mover do Espírito Santo, vem a unção de Deus sobre a vida e sobre a palavra, e o trabalho se completa. E nisto, o nome do Senhor passa então a ser glorificado.
Mas observamos aqui a sábia decisão dos apóstolos. Eles não ficaram como que num beco sem saída. Surgiu um problema e agora? Não sabemos resolver. O que é que vamos fazer? Vamos parar de pregar? Vamos parar de orar? Vamos atender as viúvas? Não podemos fazer? Então vamos deixá-la de lado? E continuar o nosso trabalho? Também não é certo. Precisamos ter uma resposta, uma solução. E a solução foi esta: escolher pessoas capacitadas por Deus, segundo eles colocaram aqui, que fossem responsabilizados por aquele trabalho cotidiano. E a partir do momento em que apresentaram aqueles 7, eles foram aceitos, oraram por eles e deram a eles o encargo de cuidar daquele ministério, daquele importante negócio, que era o ministério cotidiano da distribuição de alimento para as viúvas, fechou-se a lacuna, acabou a murmuração, voltou a reinar a comunhão, a paz, a harmonia, a alegria, e cada um estava satisfeito servindo ao Senhor. Mas, por que eu li o versículo 4? Mas nós perseveraremos no ministério, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. É bom que saibamos que a oração também, ela é elevada a nível de ministério. Dedicar-se à oração é um tipo de ministério, que a pessoa se coloca à disposição de Deus para receber dele as orientações e, a partir do contato com Deus, a sua oração, ela vai ser dirigida pelo Espírito Santo e com base na palavra de Deus e nas necessidades, e isto vai ser apresentado diante do Senhor. É a oração intercessória. Existem vários aspectos da oração, como sempre tenho dito. Existe a adoração, existe a súplica, a ação de graças, a intercessão, a petição, a confissão e a gratidão. Tudo isto são formas de oração. E no caso aqui, a oração aliado com a palavra de Deus é para que no momento que se abrir a palavra de Deus, o Espírito de Deus esteja presente e a unção poderosa se manifeste. E a unção vem através da oração. Veja que Paulo, quando escreveu a epístola aos Efésios, ele disse: orando por mim, para que me seja aberta a porta da palavra. Então ele dependia da oração para que lhe fosse aberto a palavra e ele tivesse condição de pregar. Se lhe faltasse a oração, certamente a porta da palavra não se abriria. Então, por isso que eu disse que são dois ministérios inseparáveis. Inseparáveis. E por aí nós entendemos a oração como um ministério. Nós encontramos aqui a seguinte expressão: nós entendemos que no cristianismo todos os crentes devem falar de Cristo. É nosso dever ser uma testemunha viva e fiel do Senhor Jesus. Mas existe alguns que recebem um chamado específico para a pregação e outros para o ensino. São ministérios específicos dentro do mesmo assunto. Testemunhar, todo crente deve testemunhar. Porém, pregar e ensinar, existe aqueles que Deus escolheu e capacitou para esta função. Mas nós encontramos que nos lugares de culto, nas igrejas, todos podem cantar. As suas vozes,
Elas podem ser ouvidas. Agora, para fazer parte de um coral, já não são todos. Porque precisa ter o timbre necessário da voz para fazer parte de um coral. Portanto, quem não tem a voz educada e não tem o timbre necessário, não lhe é aberta a porta para cantar no coral. Mas ele pode cantar o louvor coletivo com toda a igreja. Ou talvez um cântico solo. Só não pode num coral justamente por isto. Mesmo assim, é com relação à oração. Então, o ministério da oração, ele é tido como o mais importante. Porque através do ministério da oração é onde nós nos quebrantamos diante de Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus em oração com violência, com frieza. Não. Nós chegamos com dependência de Deus, porque sabemos quem Deus é, sabemos o que ele prometeu e aprendemos à luz da palavra como é a maneira de nos aproximarmos do Senhor. Nós não podemos chegar diante de Deus e dar ordem a ele. Quem são os servos? Somos nós. Ele é o Senhor. Ele é quem dá ordem. Ele é quem direciona. Nós nos inclinamos diante do Senhor e obedecemos a sua ordem. E na oração é assim. Então a oração é um dos ministérios mais importantes, mas aliado com outro, isto pode operar grandes maravilhas. Como no caso aqui, a sábia palavra dos apóstolos. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, o que eles fizeram aqui? Eles aliaram a oração com a palavra. Então, eles tinham experiência da oração, experiência da palavra. Juntando a experiência da oração e da palavra, as maravilhas, os milagres, as conversões, o crescimento acontecia de maneira esplendorosa que causava nas pessoas admiração. Mas isso devido à seriedade e ao compromisso com que eles levavam a sério tanto a oração quanto a palavra. Eles não priorizavam mais uma coisa do que outra. Na balança, elas estavam equiparadas. Na mesma altura, no mesmo peso. O mesmo peso da palavra é o peso da oração. Aliando-se estas duas coisas, o céu se abre, maravilhas acontecem. Diz a Escritura que Jesus, quando foi batizado, orando ele, o céu se abriu. A oração abre os céus. E quando os céus se abrem, a palavra de Deus também se abre para nós. Então a oração não somente abre os céus, como também abre a porta da palavra. E nós entramos por aquela porta com a palavra, alimentada pela oração, e seguimos adiante, produzindo resultados que vão glorificar o nome do Senhor. Então, a oração não é como um dom, um talento, uma vocação que depende de cultura, depende de estudo, de aprendizado, não. A oração não requer cultura, não requer um curso específico sobre como aprender a orar, não. Oração é algo natural na vida do crente. Então, o homem, a mulher, o jovem, a criança, o adolescente, todos eles podem exercer o ministério da oração. Receber de Deus o encargo
um fardo. O que é um fardo? O fardo é um peso que Deus coloca no nosso coração em determinados momentos e nós passamos a sentir aflição por conta daquele peso que está em nosso coração, mas se nós temos prática na oração, e isto não é estranho para nós, quando surgir este peso, esta aflição, como que apertando o nosso coração, nós já entendemos que é Deus nos convocando para um momento de oração. Agora, eu não preciso saber qual é o motivo da oração. Eu só preciso ir à oração. E quando eu vou à oração com este fardo, que eu não sei do que se trata, eu preciso me colocar em atitude de oração diante de Deus, totalmente na dependência de Deus, para que o Espírito Santo traga ao meu espírito o motivo daquela oração, daquela intercessão. Então, de princípio, eu vou começar orando naturalmente, mas sem saber qual a finalidade. Mas à medida em que nós vamos entrando e aprofundando na comunhão com o Senhor, o Espírito Santo vem, toma a nossa mente e o nosso espírito e abre para nós com palavras que nós começamos a orar sem saber por que motivo estamos falando aquelas palavras, mas são exatamente elas que vão aliviar este fardo de oração que está no nosso coração. E por quanto tempo nós devemos orar quando recebermos um fardo de Deus? Pelo tempo necessário até sentir que o nosso coração foi aliviado e não tem mais aquele peso. Então, esta é a medida. Então, ali paramos a oração e agradecemos a Deus por nos escolher para esta função importante e olha que necessária. Às vezes Deus nos coloca para orar por alguém que nós não conhecemos, nunca vamos conhecer aqui na Terra, alguém de um outro país, um outro estado, uma outra localidade, mas ele procura pessoas que estão disponíveis. E quando ele encontra, ele coloca o encargo e ele leva a fazer aquele trabalho. Então veja que a oração ela é importante, por isso ela não requer cultura. Nada pode impedir a oração. Nem a enfermidade, nem a necessidade, nem a falta de emprego, nada. Nem o prisioneiro que se converteu a Cristo, ele pode estar em prisões, mas a boca está livre para orar. Ele pode dedicar-se à oração ao Senhor. E a oração, como eu disse, ela pode alcançar até outras nações. Então, o ministério de oração, ele é de caráter internacional. Nós oramos aqui e Deus, por meio desta oração, opera lá no outro país tão distante do nosso. Mas são as coisas de Deus. Então, ela transpõe os limites da nossa localidade e a oração como que voa à distância. Então, o valor da oração é este. Quando se entende o valor da oração, não se pode desprezá-la por nada. E ela é um ministério que se deve exercer com tempo integral. Não, eu vou orar somente tal hora, eu vou orar somente tantos minutos. Nós precisamos estar dispostos a Deus 24 horas por dia e sempre orando. Como diz a palavra, orai sem cessar, orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e vigiando nisto com toda a perseverança. Então, o ministério da oração, ele é valorizado quando se conhece a funcionalidade da oração no reino de Deus.
Então nós precisamos ter esta responsabilidade, porque o ministério da oração, ele vai produzir frutos na nossa vida. Então ele disse aqui: mas nós perseveraremos na oração, conforme já falamos. Jesus foi quem deu para nós o melhor exemplo de oração, porque todas as vezes ele se dirigia ao monte e passava a noite em oração, nunca se descuidou da oração, bem como ensinou os seus discípulos a orarem em todo o tempo. Mas os apóstolos disseram aqui: e no ministério da palavra. Então nós falamos da oração e agora vamos falar sobre a palavra. Eu disse que para que a palavra, a porta da palavra seja aberta, ela depende da oração. Para que a oração seja eficaz, ela depende do fundamento que está na palavra de Deus. Então eu preciso ler a palavra, meditar a palavra, estudar a palavra, entesourá-la no coração, e no momento em que eu for à oração, estas palavras de Deus que estão entesouradas no meu coração, elas virão do coração à minha mente, e então eu vou orar neste sentido, para que Deus abra a palavra, revele o mistério da palavra. O que nós precisamos não é de uma nova revelação. O que nós precisamos é a revelação da palavra que já existe. E nela estão contidos os mistérios e as verdades espirituais. E nós só vamos descobri-las com uma vida de oração, aliado com o ministério da palavra. Observe o que Paulo escreveu a Timóteo em duas ocasiões. A primeira em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, é preciso ler, estudar, meditar, comparar a palavra para poder ter elementos e conteúdos para a pregação. No capítulo 4, o verso 2 dessa segunda carta, ele disse: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então, pregar a palavra. E no capítulo 3, os versículos 16 e 17, nos afirma: toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Observe agora na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, o versículo 13 e o versículo 15. Versículo 13 diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ler, ligado à palavra, exortar, ensinar. Então é preciso, em primeiro lugar, ler a palavra, explicar o que diz a palavra e, finalmente, fazer a aplicação daquela palavra para os nossos dias, para ver a utilidade do que temos ali para colocar em prática. Então, isto é o que observamos. E no versículo 15 ele diz: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, veja o valor do ministério da palavra. Não é viver de qualquer forma, abrir a palavra em qualquer lugar e dizer aqui e por aqui que vai. Não. Precisa-se ter o cuidado com a palavra de Deus. Primeiro, preparar-se pela oração. Depois vai à leitura, ao estudo,
à meditação, à comparação, aos apontamentos, e aí então colocar esta palavra na dependência de Deus e regá-la com oração, para que no momento do abrir e fechar da nossa boca, seja nos dada a palavra com confiança, para que preguemos com convicção, intrepidez, ousadia e graça, e que haja a manifestação do poder de Deus. Então, não somente os que têm responsabilidades de liderança, mas todo crente salvo em Cristo Jesus, tendo responsabilidade com lideranças ou não, isto aqui funciona como que um dever para a nossa vida pessoal com Deus. Viver em constante contato com a oração e a palavra e a oração e palavra. Quando nós olhamos os nossos dias e vemos a dificuldade de resolver problemas, porque as pessoas deixam tanto a oração quanto a palavra de lado e buscam outros recursos para trazerem soluções a problemas espirituais. Como que a psicologia, a psicoterapia e por aí vai, uma série de coisas que as pessoas lançam mão e julgam que aquilo é necessário. Mas na obra de Deus só existe duas coisas necessárias, interdependentes e inseparáveis, que não precisa usar nada mais além da oração e palavra. Palavra e oração é o suficiente. Resolve qualquer problema, cura qualquer enfermidade, revela qualquer coisa que está às ocultas. E por este meio, o Espírito de Deus opera. A palavra chega ao coração do pecador. Ele é convencido, ele se arrepende, ele é salvo por Jesus. Chega a palavra do crente, desperta, anima, encoraja, levanta e coloca-o em sintonia com a vontade de Deus. Então, esta escolha dos apóstolos, ela foi muito sábia. Deixa pessoas responsáveis para cuidar de necessidades. Porque se cada um for procurar resolver os problemas urgentes, eles vão deixar as coisas importantes para depois. O problema, quando surge, ele quer atenção imediata. E se não tiver o discernimento, é isto que vai acontecer. Para-se tudo o que está fazendo e vamos dar atenção ao problema e depois, se der, a gente volta o que estava fazendo. Com os apóstolos não foram assim. Ele diz, o problema surgiu. Vocês escolham pessoas capazes e nós vamos continuar o nosso trabalho. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este é o segredo do sucesso na obra de Deus de caráter espiritual. Bíblia e oração, oração e Bíblia, infalível. Não conheço outro recurso melhor habilitado para resolver todo e qualquer problema que surgir no ambiente de fé, no meio do povo de Deus. Usando somente a Bíblia e a oração, tudo se resolve. Felizes foram os apóstolos por essa decisão abençoada. E que eu e você possamos aprender com eles, possamos nos dedicar à oração, ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Embora que não tenhamos a liderança para pregar e ensinar aqui, ali e acolá, mas nós precisamos nos alimentar
com a palavra de Deus. E à medida que nos alimentamos tanto com oração quanto com palavra e proferimos e testemunhamos, isto nos fortalece a nossa convicção diante do Senhor. E nós passamos a crescer espiritualmente na presença do Senhor e a ter o discernimento bem afinado com a vontade do Senhor. Portanto, atentemos para estes dois ministérios inseparáveis, que eles façam parte da vida de cada cristão, seja ele o homem, a mulher, o jovem, a criança, o adolescente, não importa. Todos nós devemos ter este comprometimento com a oração e com a palavra de Deus. Quando nos despertarmos para atentar para esta necessidade, nós começaremos a ver diante dos nossos olhos problemas sendo resolvidos, o nome do Senhor sendo glorificado e o seu povo sendo edificado e abençoado. Sigamos adiante com esta orientação da parte de Deus e que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.